que Deus abençoe a você com bênção do céu. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Que Deus te abençoe e possa falar ao seu coração. Esse programa é gravado aqui na Igreja Assembleia de Deus da Boa Esperança, sob a direção do pastor James, nosso amado pastor. Deus abençoe com muitas bênçãos do céu. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, nos abençoe com a sua inscrição. Que Deus possa também lhe abençoar também com muitas bênçãos dos céus. Hoje é a lição, vamos estudar a lição 3, que tem como tema o batismo no Espírito Santo, certo? O textual que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: porque na verdade João batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois deste dia. A verdade prática nos fala assim: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa convenção, certo? E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Veja como é importante esse tema da lição, esse assunto que nós vamos tratar nesta noite. Essa leitura que a gente fez do textual é uma base do estudo que nós vamos ver hoje. E a outra base é a leitura bíblica em classe, que você pode ler com seus alunos, certo? Acompanhar passo a passo. E ela está firmada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Leia com seus alunos, certo? Faça a leitura na sua classe, na sua sala de aula, que vai ser a base da aula que nós vamos estudar nessa lição, certo? Eu espero que Deus possa falar ao seu coração. Essa lição ela é muito boa, porque ela pode trazer alento e conformidade ao seu coração. Tudo que a gente já viu, vamos ver nessa aula. A introdução diz assim: o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. Quer dizer, você estudar a Escritura não leva para esse lado de formalismo, mas como você se dedica à palavra de Deus com o propósito de crescimento espiritual, irmão Isaías. Por isso que é muito bom, a lição tem como ponto central, olha, o alvo a ser alcançado. O batismo no Espírito Santo é uma verdade revelada nas Escrituras. Quer dizer, que o batismo do Espírito Santo ela é revelada, ela é expressada, ensinada nas Escrituras. É a base, é o que sustenta, é o que vai ser ensinado nesta noite. E eu espero que traga conforto e ensinamento ao seu coração, irmão Isaías. Vamos ver, Salomão. Estamos diante de um estudo na lição hoje muito complexo, né? Não é simples, não é fácil. Verdade. E requer, Salomão, do professor um aprofundamento sobre ele, né? O professor ele tem realmente que estudar, tem que buscar realmente o estudo para que ele possa trazer para a sua classe um ensino muito mais amplo, bem mais amplo do que tão somente se restringe à nossa lição. Claro, você vai explanar toda a lição, é importante, meu querido professor, que você faça a explanação e a exposição de toda a lição, mas que você procure também alguns pontos de aprofundamento na lição para que a sua aula se torne de um conhecimento mais amplo, né, para que os seus alunos possam ser aí edificados da melhor maneira possível sobre a palavra de Deus. E claro, ore e peça para o Espírito Santo lhe orientar em relação à exposição da sua aula. O primeiro tópico, passamos agora para a introdução, o Salomão já iniciou uma introdução. O primeiro tópico fala assim: o que significa o batismo no Espírito Santo? E é interessante, Salomão, que o autor da lição traz realmente essa expressão, no Espírito Santo, porque ao longo do tempo a gente vê duas expressões relacionadas ao batismo
no Espírito Santo? O batismo com e o batismo no. Essa questão ela já é superada na teologia pentecostal, tá, meus irmãos? Tanto que a nossa confissão de fé das Assembleias de Deus no Brasil, ela traz a expressão batismo no Espírito Santo. Não existe diferença entre com e no. Historicamente, tivemos essa questão aí de separação. Batismo com era uma coisa e batismo no era outra coisa. Isso já foi superado, já foi realmente um ponto pacífico, já, inclusive, como eu já falei, na nossa própria confissão de fé, que diz que o batismo é no Espírito Santo. Só um dado interessante, Salomão, antes de nós entrarmos aqui no nosso ponto, é que no Brasil a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo foi uma mulher, Celina de Albuquerque, né? A irmã Celina Albuquerque, em 1911, quando estava aqui a visita dos nossos queridos missionários Daniel Berg e Guna Vingre, que vieram realmente trazer uma nova doutrina, a doutrina pentecostal ao Brasil. A nossa querida irmã Celina de Albuquerque, ela crê na doutrina do batismo no Espírito Santo e recebe aí o revestimento de poder de Deus, que é o batismo no Espírito Santo. Então, o que significa batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. Irmãos, vale enfatizar que existe no meio teológico divergências em relação a isso, tá? Divergências em relação a isso. Existem os irmãos que são cessacionistas, né? Que dizem que os dons cessaram, os dons acabaram, ficaram ali em Atos capítulo 2, foi só até ali. Esses são os nossos irmãos cessacionistas. Eles creem em Jesus, eles creem no Espírito Santo, porém os dons espirituais eles dizem que permaneceram lá para aquela época específica. Não é assim, Salomão, que nós cremos. Nós cremos na propagação dos dons espirituais e, consequentemente, é claro, porque nenhum dom espiritual ele pode vir sem ter o batismo no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo, ele não é a mesma coisa de salvação. Por quê? Como eu já citei aqui, existe a teologia que diz que o batismo no Espírito Santo é a salvação. Quando o crente é salvo, ele está batizado com o Espírito Santo. É fato que todo crente que aceita Jesus como seu Salvador, ele passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Ele passa a ter o Espírito Santo com ele. Porém, a nossa doutrina pentecostal, é bom que façamos essa divisão, irmãos. A nossa doutrina pentecostal nos ensina, baseada na palavra de Deus, que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção. É uma segunda bênção, né? Nós vamos ver ao decorrer dessa lição algumas passagens bíblicas que nos dá base para isso, tá? Nos dá base para isso. É realmente uma segunda bênção. Primeiramente, você aceita Jesus Cristo, é justificado pelo sangue de Jesus, recebe ali o Espírito Santo e após, segundo a vontade de Jesus Cristo, ele batiza esse crente no Espírito Santo de Deus, que é o revestimento de poder. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Jesus Cristo. Então, salvação é uma bênção, tá? E o batismo no Espírito Santo como revestimento de poder é uma segunda bênção. Nós vamos ver ao passar da lição para que e por que Deus reveste muitas pessoas com esse batismo no Espírito Santo, irmão Salomão. Certo, entendemos aí. Mas irmãos, aí vai ficar com o fenômeno do Pentecostes. Certo, vamos adiantar, irmãos, então, vamos falar sobre o fenômeno do Pentecostes, ok? João Batista anunciava que Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Essa expressão, Salomão, batismo no Espírito Santo, ela foi dita pelo próprio João Batista, tá? Mateus 3 e 11. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa do meu Pai. Como nós já enfatizamos aqui, é receber um revestimento.
Tá? Revestir nos dá um sentido de quê? De vestir novamente. Então, o crente já é vestido com as vestes espirituais dadas pelo Espírito Santo, e esse poder, esse batismo, vem trazer um novo vestimento ou um revestimento de poder para esse crente, para que ele possa desempenhar uma determinada função na obra de Deus. A gente vê no Velho Testamento que muitas das vezes, para que fosse iniciar uma obra, o Espírito Santo primeiramente se apoderava de alguém para que ele pudesse iniciar. Por exemplo, Davi, quando foi ser ungido rei, o Espírito Santo se apoderou a partir da unção que o profeta ungiu. Então, para que a pessoa pudesse desempenhar uma função na obra de Deus, tanto no Velho Testamento, ele recebia primeiramente essa vinda do Espírito Santo, o capacitando para que ele pudesse executar aquela determinada obra que Deus queria realmente que ele executasse. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Não há dúvidas de que a descida no Espírito no dia de Pentecoste é uma referência a esse batismo. O próprio Jesus falou que ficar em Jerusalém até que, era realmente uma determinação de Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, os discípulos só poderiam iniciar aí a obra missionária só a partir do momento que eles fossem, Salomão, revestidos do poder do Espírito Santo. Então, uma característica daquele que é batizado no Espírito Santo não é ser batizado e ficar parado, não é ser batizado e ficar inerte em relação à obra do Senhor, não. Todo aquele que é batizado no Espírito Santo, ele tem realmente que fazer a obra do Senhor, porque uma das funções, digamos assim, Salomão, do batismo é capacitar o homem para a obra de Deus. E assim foi com os discípulos. Veja só a diferença de salvação e batismo no Espírito Santo. Ali os discípulos já eram salvos em Jesus. Eles já criam em Jesus, eles já passaram toda a jornada do ministério de Cristo ali. Porém, eles só poderiam iniciar a obra sendo realmente revestidos no Espírito Santo, se fazia necessário que eles fossem ser realmente revestidos no Espírito Santo de Deus. Então a conclusão é essa, meu irmão, que existe a salvação, é uma coisa, e o batismo é outra coisa diferente. Como eu já falei para os irmãos, ao longo da lição nós vamos dar realmente mais base para esse tipo de argumentação teológica pentecostal. É verdade, Moisés. E vocês vão ver que na sequência agora da lição já tem a base que Moisés acabou de falar. Duas bênçãos distintas, que é o subtópico 2 do primeiro tópico aí da lição. Duas bênçãos distintas, quer dizer, duas bênçãos diferentes uma da outra. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Então, a bênção do novo nascimento, ele recebe o Espírito Santo como selo da promessa. É uma bênção, certo? Com certeza é uma bênção, certo? O Espírito Santo habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não, certo? Então, o habitar do Espírito Santo, aqueles que confessam a Cristo como Salvador, é uma bênção. Agora, a diferença vem agora. Quem não tem o Espírito Santo não é cristão, não é de Cristo, não é de Cristo. A experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da convenção. Vocês vão ver que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 2 ao versículo 6, ele vai explicar muito bem sobre isso. E possamos ler para os irmãos. Atos 19, Atos dos Apóstolos, certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, ele vai explicar muito bem sobre esse termo. Cada detalhe ele é explicado. Atos 19, capítulo 19,
do versículo 6 a 19, do 2 ao 6, que diz assim: E perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando creses? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Quer dizer, esse aqui, eles creram em Cristo Jesus, mas eles não conheciam o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. O versículo 3 ao versículo 4. E disse Paulo: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Certo? E impôs Paulo as mãos, e veio sobre ele o Espírito Santo, tanto falando em línguas como profetizavam. Vocês veem a diferença entre o novo nascimento, como Isaías já expressou muito bem, o novo nascimento, que é uma bênção, é entregue por Deus através de Cristo Jesus, e o batismo no Espírito Santo, que é diferente um do outro. Mas a condição que nós vamos ver, vamos dizer, na sequência, um pouco mais na frente, a condição para ser batizado no Espírito Santo é o novo nascimento. É aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Não é isso, irmão Isaías? Salomão, eu queria só, já que você está aí com a Bíblia na mão, eu queria que você lesse também Atos dos Apóstolos, do 1, primeiro. Atos 1? Sim. Do 2 ao 5. Capítulo 1. Isso. Do 2 ao 5. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, os apóstolos que escolheram foi elevado às alturas. E estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Apareceram-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Até qual? Até o 5º. E comentando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aparecessem, esperassem a promessa do Pai, o qual disse a ele: de mim ouvistes. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aí a prova cabal realmente que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra coisa totalmente diferente. Duas bênçãos distintas. Ali os discípulos, eles já estavam, Jesus tinha ressuscitado, aparecido a eles, estava com eles num determinado tempo e disse que eles seriam realmente batizados não muito depois daqueles dias. Então os discípulos foram batizados no Espírito Santo após realmente eles crerem em Jesus. E a concretização dessa bênção do batismo no Espírito Santo está lá em Atos, naquele momento que todos nós conhecemos, que o Espírito Santo veio sobre toda aquela casa. Dando continuidade, meus irmãos, estamos aqui agora no subtópico 3, do tópico 1, diz assim: conceito teológico. Vamos lá, vamos ler aqui rapidinho. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. A salvação é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra. Batismo no Espírito Santo, ele traz o sentido de capacitação do crente para um determinado serviço, para uma determinada obra na casa do Senhor. Essa é uma característica daquele que é batizado no Espírito Santo. Está apto para servir melhor na casa de Deus. Isso significa ser vestido de poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Então, a partir do momento que você é regenerado, você está apto a receber o batismo do Espírito Santo. Você já tem recebido ele, tá? sendo templo e morada dele, realmente, foi justificado pelo sangue de Jesus,
você recebe, você passa a ser morado do Espírito Santo. Porém, o revestimento de poder é uma segunda situação que acontece ou no momento da justificação, naquele momento, naquele ato, ou após a justificação. O critério é que você primeiramente tem que ser justificado pelo sangue de Jesus, lavado e justificado pelo sangue do Cordeiro. Só aí estamos aptos a, primeiro, sermos templos morados do Espírito Santo. Isso evidencia realmente, é uma evidência da salvação, ser templo morado do Espírito Santo. E após, segundo a vontade de Deus, você receber esse revestimento de poder para você fazer melhor a obra do Senhor aqui nessa terra. E também para a edificação da pessoa do cristão. Eu posso contar com seu irmão um testemunho bem rápido, que eu ouvi de um certo pregador. Ele pregava muito e pessoas eram batizadas no Espírito Santo a partir da pregação, a partir do momento que Deus o usava na pregação, mas ele não era batizado no Espírito Santo. Interessante. Ele fazia a obra e pregava, Jesus batizava, mas ele não era batizado. Em determinado momento, Jesus batizou uma pessoa que ele criticou. Quando ele terminou a pregação, ele estava no congresso, voltou para o seu quarto de hotel e foi orar. E disse: Deus, como é que pode? Foi questionar a Deus, nas nossas fraquezas. Como é que pode? Eu sou um pregador, eu faço a obra, não sou batizado no Espírito Santo. E como é que pode o Senhor batizar aquela pessoa? Ele achou estranho aquele batismo daquela pessoa e tal. E o Espírito Santo falou com ele naquele momento e disse: você, eu já tenho nas minhas mãos. Ela precisava ser edificada. Então, o batismo no Espírito Santo, ele também traz essa conotação de edificação. Ele também traz o sentido de fortalecimento do cristão. Então, o batismo que define é Jesus. O batismo que define Jesus. Nós devemos buscar o Espírito Santo para realmente sentirmos fortalecidos para fazermos a obra do Senhor. Mas quem realmente batiza é o Senhor Jesus. E é realmente uma segunda bênção que nós recebemos a partir da justificação. Maravilha, né? É verdade, Moisés. O que a gente já viu até agora, vimos no primeiro tópico, o que significa o batismo no Espírito Santo. A gente viu o fenômeno do Pentecoste, tá? Pentecoste. Vimos também duas bênçãos distintas, que foram duas bênçãos que são diferentes uma da outra. Vimos também o conceito teológico, que é a capacitação do crente em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Vamos ver agora o segundo tópico da lição, que tem como tema o propósito do batismo no Espírito Santo, a finalidade, o item 1 do segundo tópico da lição, que é o propósito central, principal, certo? É a capacitação do Espírito Santo para o serviço divino. É um dos propósitos central. Outra coisa é o poder para uma vida santa e trabalho eficaz. Você vê que a finalidade da pessoa ser revestido de poder, ser cheio do poder de Deus, o capacita para o serviço divino, certo? Para uma vida santa e trabalho eficaz. Outra coisa, a pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Aí o fogo dá a entender de purificação, ou glória, quer dizer, purifica o crente, certo? Então isso tudo são finalidade para o quê? Para uma missão, para o serviço da obra do Senhor, de pregar o Evangelho a toda criatura. O investimento pleno no poder de Deus, está no versículo 4, na leitura que a gente já leu. Então, como revestimento para o poder de Deus. E a proclamação ou testemunho de Cristo. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Então, são finalidades do batismo no Espírito Santo, que o crente, quando Deus o batiza, ele tem que ter isso na sua mente, que ele foi batizado para realizar uma obra do Senhor aqui na terra. Não foi, como o Isaías falou, não foi para ficar encostado, para ficar em casa ou ficar na nave da igreja, não. Foi para sair, para pregar o Evangelho, levar uma mensagem de poder, de salvação aos corações necessitados, Isaías.
Com certeza, tem essas finalidades. Finalidade, entre muitas também, né? Tantas, né? Você resume, o rol aqui não é exaustivo, mas é exemplificativo, né? Isso, é mas verdade. alguns exemplos de que, sobre as finalidades, né? Que o batismo no Espírito Santo faz na vida do crente. Essa foi só a principal que ele coloca aqui, não é isso? Isso, só né? a principal, né? Capacitação, subtópico 2, capacitação do Espírito. Vamos lá. O termo batismo é imersão. Então, batizar significa imergir realmente, mergulhar, né? Entrar em profundidade. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito, para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito desta promessa, pois ser imerso significa capacitação. Ser imerso no poder do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, significa realmente receber uma capacitação para uma realização de uma determinada obra que Deus realmente quer que este que recebe essa capacidade, este que recebe esse investimento de poder, realize na terra. Realize na terra. Saiba que Deus não faz nada sem propósitos. Então, se Deus ele realmente resolveu batizar irmão X no Espírito Santo, meus irmãos, então é porque Deus tem um plano na sua vida e quer o capacitar naquele momento para que ele possa desempenhar uma determinada obra de Deus aqui na terra. Ser imerso é capacitação. Isso é revelação dos mistérios de Deus. O poder para testemunhar de Jesus, profetizar e realizar milagres. Né? A gente vê o exemplo do próprio Cristo, né? Quando ele é batizado no Rio Jordão por João, a gente vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus e pousando sobre ele ali, né? Então, é um grande exemplo de que nós precisamos absolutamente, o termo é esse, nós precisamos absolutamente do Espírito Santo para que possamos desempenhar o nosso ministério aqui na terra. Amém, né, Moisés? Maravilha, não é isso? A gente está vendo sobre a capacitação, não é isso? Do Espírito Santo. Vai ver na sequência agora no item 3 do segundo tópico, é uma necessidade real e atual. Quer dizer, ela é precisa, ela é real, acontece mesmo. E é atual, é preciso mesmo, é preciso. E pegando um ponto aí do Moisés no item 2, irmão, é para um viés missionário. Aí dá sequência nesse 3 agora, porque é uma necessidade real e atual. Veja só, o Espírito Santo veio no dia do Pentecoste para que os discípulos precisavam do poder do alto para pregar a palavra de Deus, que foi uma capacitação que disse, olha, fica aí, até que do alto seja revestido de poder, para o capacitá-lo. Se tinha Pedro, que era medroso, era acanhado, logo em seguida Pedro já age, né, Isaías, com a altivez, já age com força, com determinação, porque ele foi capacitado através do batismo no Espírito Santo para suportar todas as adversidades da vida e ser fiel até o fim, certo? Mas como assim, essa necessidade é real e atual, sim, mas como receber esse batismo? Como receber o batismo? Eu fiz aqui algumas referências. A primeira coisa, aceitar Cristo como Salvador, um novo nascimento. Lembrando de Nicodemos, não é isso? É preciso querer o batismo e buscar em oração e jejum. Então, o primeiro passo é conhecer a Cristo como Salvador, nascer de novo. Depois aceitar, é preciso buscar, querer o batismo e buscar em oração e em jejum. Isso como receber o batismo. Mas como a gente já viu na lição, é Jesus que batiza. Quem batiza é Jesus que batiza, certo? E todos os crentes devem buscar essa promessa para edificação, crescimento espiritual. Quer dizer,
não só para pregar o Evangelho, não só para obedecer ao item de Jesus, não, mas também para edificação e crescimento espiritual. A gente dá mais um passo, irmão Isaías, avante da santificação, quando o crente ele busca o batismo com o Espírito Santo, que é uma promessa de Deus através de Cristo Jesus, com o propósito é edificação e crescimento espiritual. A condição é arrependimento sincero, fé nas promessas, no batismo do Espírito Santo, oração e outra coisa acima de tudo, paciência. Se não tiver paciência, não tiver a paciência de esperar a vontade de Deus, não a vontade dos homens, que digam, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, tem que buscar, aí alguém força até o batismo. Não, quem batiza é Jesus, e é o tempo dele, ele que determina o tempo, ele que sabe o tempo e a hora. Aleluia, glória a Deus. Então é uma necessidade real e atual, porque à medida, irmão Isaías, que cresce a perseguição à igreja, à medida que vai crescendo, é aí que os crentes, cheios da unção de Deus, cheios da sua graça, sua misericórdia, é que vai poder, Isaías, suportar as adversidades da vida. Aleluia, glória a Deus. Não é isso, irmão Isaías? Com certeza, e temos que enfatizar, meus irmãos, nessa lição, né, que você enfatize muito bem e de forma muito precisa para os seus alunos, porque esse é o grande cerne aqui da lição, a diferença entre salvação e ser batizado no Espírito Santo. Você é batizado porque você é salvo, não o contrário. Não o contrário. E também não significa que se você é um crente que está na casa do Senhor e deseja fazer a obra do Senhor, não significa que você tenha que primeiramente ser batizado no Espírito Santo. Não. Você pode fazer a obra do Senhor sem ser ainda batizado no Espírito Santo? Sim, você pode. Se Deus realmente resolver te revestir um batismo no Espírito Santo para que você possa desempenhar aquela obra realmente de forma mais eficaz segundo critérios divinos, então ele faz com você. Mas primeiro você recebe o batismo no Espírito Santo porque você já é uma pessoa salva em Jesus, e todo salvo em Jesus está apto a fazer a obra do Senhor. Em determinadas situações é necessário que venha um revestimento de poder sobre aquela pessoa, porque Deus assim vê que é necessário segundo seus próprios critérios. Meus irmãos, avançando aqui, eu queria só, irmão, se fosse possível, que você abrisse 1 Coríntios 14 e 18. Porque nosso terceiro tópico, meus irmãos, diz assim: o recebimento e a evidência do batismo no Espírito. 1 Coríntios 14 e 11. Vamos iniciar esse tópico lendo aqui esse pequeno versículo que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios. 14 e 18. 14, 18? Isso. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Ponto. O apóstolo Paulo estava agradecendo a Deus porque ele, o que, irmãos? Ele falava em outras línguas mais do que todos aqueles. Obviamente que existe o contexto aí de 1 Coríntios 14, que não é agora, que não vem ao caso agora, nós discutimos sobre esse contexto, né? De ordenar toda aquela situação que Paulo estava querendo realmente trazer ordem para o culto. Mas a questão que nós queremos trazer aqui é que o apóstolo Paulo, ele falava em línguas e dizia: falo em línguas mais do que vocês todos. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha o dom de línguas porque ele era realmente um homem de Deus, salvo, e tinha nele, ele foi revestido pelo poder do Espírito Santo, porque a evidência aí fática desse batismo é realmente falar em outras línguas. A forma dessas línguas é determinada pelo Criador. Não sou eu que determino a forma da língua, dessa evidência do batismo com o Espírito Santo. Porque muitos, Salomão, se confundem muito com isso. A questão a língua que eu vou falar no batismo no Espírito Santo, quem define é Deus. Quem define é Deus.
Não sou eu, não é ninguém. É o próprio Jesus, quando me batiza, ele define como vai ser essa manifestação de línguas. O fato é que tem que existir essa manifestação. Existe essa manifestação de línguas. A própria história do Cornélio, quando foi batizado em sua família, os primeiros gentios, Salomão, a serem batizados no Espírito Santo, eles falaram também em outras línguas. Em Atos 2, também, naquele momento, as pessoas que ali estavam falaram também em outras línguas. A forma como a qual eu falo a língua, quem determina é o Senhor. Mas vamos entrar aqui, meus irmãos, nesse terceiro tópico, falando assim: nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo. Então isso aqui já é podemos avançar, porque já falamos muito em relação a isso, que todo crente ele é templo e morada no Espírito Santo, né? E que Deus batiza a pessoa, o reveste de poder no batismo no Espírito Santo, quando Deus sabe que é necessário realizar essa obra na vida de determinado crente, na vida de determinado cristão. Avançamos aqui para o subtópico primeiro, né, Salomão? Isso. Posso continuar aqui, né? Correto. As outras línguas. As outras línguas, né? Existe um termo aí chamado glossolalia, tá? Que vem definir o que seria línguas celestiais, línguas dos anjos. Ok, meus irmãos? São inteligíveis, então a gente não consegue entender. E ela inicia evidência externa, física e, inicialmente, o batismo no Espírito Santo. Mas não só isso. Note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta: mas somente isso está, meus irmãos, na declaração de fé das igrejas Assembleias de Deus no Brasil, tá? Tem esse grifo assim: mas somente a evidência inicial, pois a evidência ela é contínua da presença especial do Espírito Santo. Ou seja, a evidência inicial é realmente falar em línguas. Porém, existem evidências contínuas de mudança de caráter, de realmente uma mudança de vida, a mudança de vida daquele que tem o revestimento de poder. Não só o falar em línguas. O falar em línguas é uma evidência inicial. Porém, essa evidência é contínua com a realmente transformação da vida e do comportamento de determinado crente que tem recebido aí o batismo no Espírito Santo de Deus. A evidência contínua, presença especial do Espírito Santo como fruto do Espírito. Então, ele vai realmente exercer os frutos do Espírito que está lá em Gálatas 5:22. A manifestação dos dons, 1 Coríntios 14 e 1, tá? Então, ele vai ter nele os frutos do Espírito e vai manifestar também os dons do Espírito. Sua fonte é o próprio Espírito Santo, obviamente. Em línguas, os discípulos falaram das grandezas de Deus e na casa de Cornélio todos os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Então, no momento de Atos 2, em que os discípulos estão reunidos lá, o Espírito Santo vem como um vento veemente e batiza todos aqueles que ali estavam. Na casa de Cornélio são os primeiros não-judeus, os primeiros gentios a receberem também o batismo no Espírito Santo. E o que acontece? Eles falam também em outras línguas. E como já lemos aqui, o apóstolo Paulo declara abertamente que ele fala em línguas muito mais do que todas aquelas pessoas que estavam na igreja de Coríntios. Amém, irmão Isaías. Vamos dar sequência agora ao segundo ponto do terceiro tópico, que é a função das línguas. Que função ela tem na vida do crente, na vida da igreja? Qual é o que ela vai realizar na vida de ambos? Certo? Elas sinalizam a presença do Espírito Santo no crente. É um sinal que a presença do Espírito Santo está
na vida do crente. Ela traz uma edificação pessoal na vida do crente. Quer dizer, ela mostra para todo mundo que o Espírito Santo está na vida do crente. Ela traz uma edificação pessoal, quer dizer, a pessoa é edificada. Edificada em quem? Em Deus, na sua palavra, certo? A edificação do crente. As línguas também envolvem uma edificação para a igreja. Ela não só edifica o salvo, mas também ela traz, Isaías, uma edificação coletiva para a igreja. Então, as línguas, quando há profecia, que a intérprete, ela serve para a edificação da igreja, edifica a igreja, quer dizer, traz uma saúde para a igreja. Aleluia. Veja só como tem a função das línguas, ela é muito importante para a igreja, não só para o indivíduo, para o salvo, mas também para a igreja. O dom de línguas, pelo que se vê, nos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. Quer dizer, traz uma oração pessoal. O que é oração pessoal? Comunhão com Deus pessoal. Cada crente, cada salvo que tem esse revestimento de poder na sua vida, ele tem essa comunhão diária, dia após dia, ano após ano, com Deus. Quer dizer, a oração pessoal, comunhão com Deus. As línguas em Atos indicam o recebimento de poder profético. Quer dizer, ela indica um recebimento de poder profético para profetizar a igreja. Está em Atos dos Apóstolos, 2, 4, 3, 19 e 6. Nas cartas paulinas, ele as descreve como língua do Espírito. Quer dizer, conversa com Deus em Espírito. Aleluia. Conversa com Deus em Espírito. Oramos em Espírito e louvamos a Deus também em Espírito. São o que? Função das línguas, a função que foi entregue por Deus através do batismo no Espírito Santo. E esse dom, sem dúvida, é muito útil para oração, devoção pessoal e desenvolvimento da nossa sensibilidade ao Espírito. Nos dias de hoje, parece que essa sensibilidade ao Espírito está sendo cada dia mais minada. Nós perdemos essa sensibilidade ao Espírito Santo. Muitas pessoas já não veem o Espírito Santo falar no seu coração, já não sente mais a voz, já não escuta mais o falar do Espírito Santo. Por quê? Porque deixa-se levar pelas coisas da vida. Mas as línguas e o derramamento do Espírito Santo na vida do crente, ele vai aguçar a sensibilidade ao Espírito Santo, irmão Isaías. Por isso que é importante, sim, nós dedicarmos e buscarmos mais o batismo no Espírito Santo. Com certeza, né? É algo atual para as nossas vidas, né? Atual. Só um adendo aqui, Salomão. Eu falei antes, anteriormente, que o Espírito Santo veio como um vento. Na verdade, não foi isso. Ele veio como um som, né? Como um som de um vento veemente, tá, irmãos? Então, apenas a correção do que eu falei anteriormente. Então, diz aqui o subtópico 3, a atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para a igreja. Isso engloba todos os cristãos, em todos os lugares e em todas as eras. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Como já falamos, meus irmãos, a nossa fé cristã pentecostal preconiza que a evidência inicial de ser revestido no poder do Espírito Santo, no batismo no Espírito Santo, é a língua, falar em outras línguas de maneira realmente que não se consiga conforme Deus queira realizar na vida do homem. Línguas estranhas que não se consiga ter o entendimento delas. Se Deus quer assim realmente será. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia do Pentecostes, como a descida do Espírito Santo, somente o falar em línguas ele é contínuo. Então, naquela ocasião existiram 3 sinais do batismo no Espírito Santo. Somente um sinal ele permanece até hoje, que é o falar em línguas.
né? O som como o vento não acontece mais. A gente vê, trazendo aqui o exemplo novamente da casa de Cornélio, tá? Eles são batizados no Espírito Santo, porém a única coisa que acontece é o dom de línguas, né? O vento não vem, as línguas repartidas como de fogo não se veem, tá? Não se veem, não conseguem enxergar. Tão somente o falar em línguas que foi realmente percebido pelas pessoas que ali estavam. E ali, Salomão, tem um significado muito importante naquela situação. Por quê? Porque ali, veja, meus irmãos, que não são judeus a receberem o Espírito Santo, mas são gentios. Isso significa que não existe barreira cultural, social para o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é para todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e tem assim, a partir disso, a sua vida justificada pelo sangue do próprio Cristo, pelos méritos de Cristo na cruz. Então, não existe judeu, não existe grego, não existe romano. É para todo aquele que crê em Jesus como Salvador. Só para nós fecharmos aqui essa situação, estamos falando no exemplo lá de Atos 2, quando aconteceu os 3 sinais, irmãos. Alguém pode questionar, Salomão, e falar assim: não, mas aquelas línguas que ali foram faladas, elas foram realmente faladas e as pessoas entenderam o que elas falavam. Falavam na própria línguas naturais daquelas pessoas que estavam ouvindo. Então, meus irmãos, isto quer dizer o quê? O porquê que nós entendemos, meu querido ouvinte, que Deus fez daquela maneira. Ali também era um grande simbolismo da queda, da separação cultural que existia naquele momento. Porque os judeus, eles eram exclusivistas, Salomão. Eles realmente achavam que Deus só poderia partir realmente de critérios judaicos. Naquele momento, falar em línguas dispersas, de nações dispersas, Salomão, era realmente uma evidência dessa abertura, da quebra realmente dessa situação, que não partia mais, que não existia mais um único povo de Deus. Naquele momento, gentios e judeus formaram ali um único povo, a igreja do Senhor. Por isso, meus irmãos, o batismo no Espírito Santo, ele é para a igreja de Deus. E a igreja de Deus, ela é formada, meus irmãos, por judeus e também por gentios. Não existe mais esse embarreiramento, não existe mais essa separação. Por isso que a evidência ali no falar em línguas foi realmente uma coisa, aquelas línguas foram entendidas para que todos percebessem que não existe mais ali a questão do nacionalismo em relação a Deus. É para todo aquele que crê. Então, o falar em línguas, a língua propriamente dita no batismo no Espírito Santo é definida pelo Criador, é definida por Jesus. Não cabe ninguém questionar que língua é essa, que língua é aquela, porque quem nos dá a língua conforme o seu querer é Jesus. Conforme o seu querer é Jesus. Se fazia necessário que ali naquele momento de Atos 2, aquelas línguas fossem percebidas pelos ouvintes, fossem atentas pelos ouvintes. Porém, ela não pode se restringir a isso. Ninguém pode limitar o poder de Deus a isso. Deus dará a língua no batismo no Espírito Santo conforme Ele queira dar. Conforme Ele queira dar. Não interessa a maneira, não interessa se ela é entendível ou não. Quem batisma no Espírito Santo é Jesus e Ele dá o dom de língua e Ele dá essa manifestação, essa evidência, conforme Ele queira dar para aquele que é revestido do poder do Espírito Santo. Amém. Chegamos mais à conclusão da lição de hoje. Eu espero que a palavra tenha ficado no seu coração. E a conclusão da lição diz assim, que todo povo pentecostal precisa saber nessa lição que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da convenção. Vimos muito bem sobre isso, é diferente da convenção, certo? E que capacita o cristão para um testemunho de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Não importa a condição,
Mas o crente que anda em obediência ao Senhor, que é revestido do poder, ele é um crente vitorioso. Que essa manifestação do Espírito é atual e é concedida a quem busca com fé. Viu muito bem sobre isso. Obediência, humildade e paciência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas. Foi isso um pequeno resumo do que a gente viu na lição de hoje. A conclusão ele explica muito bem sobre isso. E eu espero que ela tenha ficado no seu coração, você possa aprender muito do que foi ensinado hoje e que domingo na sala de aula você possa transmitir essa palavra e essa mensagem de Deus, Moisés. Irmãos, só queria ressaltar uma coisa, meus irmãos, que, primeiramente, é um tema muito complexo, tá? O estudo sobre o Espírito Santo, tá? Ele é muito complexo. Verdade. Então, meus irmãos, não é uma aula tão curta como essa aqui, que nós vamos realmente, de maneira exaustiva, finalizar o tema. De maneira nenhuma. Correto. De maneira nenhuma. E também, esse não é também a nossa intenção, não é essa. Correto. A nossa intenção é trazer subsídios iniciais para que o professor realmente se aprofunde, tá, no tema e busque mais conhecimento para que, junto com a lição, ele possa proporcionar uma aula mais expansiva em relação ao conhecimento. Segunda coisa, eu vou falar bem rapidinho, meu irmão, para que você saiba. Pontos doutrinários, meus irmãos, não podem ser base para divisão na igreja. Divisão na igreja. Nós vamos ver, meus irmãos, que existem cristãos que acham realmente que o Espírito Santo, com o seu poder de batismo e as evidências dos dons ficaram ali no passado, né? Nós cremos no fé pentecostal e nós trouxemos aqui algumas bases bíblicas e entendemos que eles continuam e até a volta de Jesus vai continuar. Mas isso não pode ser pontos de divisão entre a igreja. Correto. Tá, meus irmãos? Então, se você encontrar pessoas que têm uma visão diferente em relação a isso, pode debater, obviamente, mas debata com amor, com misericórdia, sabendo que o mesmo preço que foi pago por você também foi pago por ele, tá? E que divergências teológicas não podem dividir o povo do Senhor. Muito pelo contrário, elas têm que realmente unir, tem que realmente trazer, porque você agrega conhecimento a ele e ele agrega conhecimento a você. Lembrando também, Salomão, que esse programa não tem a intenção de substituir a escola dominical, tá, meus irmãos? Que você possa vir à EBD, tá, na sua igreja e que você possa ser edificado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Agradecemos a sua presença. Se inscreva no canal EBD em Estudo, se inscreva ali. Ative o sinozinho para quando a gente postar o vídeo você ser avisado pelo YouTube, certo? A sua presença, olha, aguardamos você na próxima gravação, na próxima aula, que é a atualidade dos dons espirituais. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus e traga para você paz e amor na sua vida. Amém. Amém.